Peço que vocês abram a palavra, podem ficar sentados mesmo, no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, ele escreve para Teófilo, e ele quer contar o que tinha acontecido na Judéia naquele tempo, como que foi que Jesus apareceu, quem que era Jesus. E Teófilo não conhecia nada, então, na hora que ele coloca aqui na palavra os escritos, ele não segue necessariamente uma ordem cronológica, uma ordem na sequência, assim, sabe? Ele vai colocando aquilo que ele vai se lembrando, e baseado também em outros evangelhos, né? Ele vai explicando para Teófilo o que era o reino de Deus, o que era Jesus, quem era Jesus, né? E aqui, Jesus está com alguns religiosos da época, e ele está conversando, falando sobre as coisas do dia a dia, da vida, e no versículo 25 ele é questionado. Certa ocasião, versos 25, eu vou ler aqui na versão NVI. Certa ocasião, um perito da lei, o mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Respondeu o mestre da lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Notem bem, não é qualquer um que está conversando com Jesus. É um mestre da lei, é uma pessoa erudita na palavra. Ele conhecia tanto os livros da lei, quanto também os profetas. Ele sabia que ele estava questionando o mestre, ele estava provando Jesus. Então ele pergunta assim: E quem é o meu próximo? 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixando-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, o mestre da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, estava lá uma pessoa descendo pelo caminho, e por um azar da vida dele, ele encontra pessoas más, assaltantes, bandidos. Rasgam-lhe a roupa, roubam tudo que ele tinha, batem nele, cometem com ele assim aquilo que a gente não pode fazer com ninguém, que a gente não deve fazer com nenhum animal. Eles vão lá e simplesmente jogam a pessoa para que seja quase morto, para que morra, na verdade, né? E passa nesse caminho 2 religiosos. Um é um sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa que na sinagoga ele ensinava, no templo ele sacrificava. O sacerdote ele tinha uma função muito importante, e por causa de algumas determinações que contém na lei, lá nos livros do Pentateuco, ele não podia estar se envolvendo com uma pessoa que estivesse caída. Então ele, por muito zelo da palavra, ou talvez por alguma religiosidade dele, ele não não fez nada para aquela pessoa. Ele falou assim: olha, puxa, eu não posso tocar naquela pessoa porque eu posso ficar imundo, e eu estou indo lá para o templo sacrificar, eu tenho meus afazeres, então eu vou deixar ele aí. E talvez ele não tivesse nem como ajudar, mas ele não fez aquilo que deveria fazer pelo próximo, certo? A gente aprende com Jesus que nós temos que amar o próximo. Logo, passa outra pessoa também com serviços dentro do templo, um levita. O levita, na antiguidade,
eram aquelas pessoas que poderiam ser os tangedores, né, que tocavam, poderia ser uma pessoa que servia limpando e cuidando do templo, era da tribo de Levi, logo tinha ali os seus afazeres diante de Deus. Ele também deve ter pensado assim: puxa, eu sou um levita, eu não posso me contaminar, vai que esse cara está bêbado, vai que esse cara está com lepra. Passa ao longe e não faz nada por aquele homem que estava caído. E por último passa um samaritano. O samaritano, ele era uma pessoa odiada pelos judeus. Existiu na palavra, né, 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte foi aquele reino assim que se corrompeu muito mais. Eram pessoas que não deveriam se misturar com outras, mas se deram em casamento com outros povos. Então eles formaram pessoas mestiças que não tinha a pureza que o judeu teoricamente tinha. Então o samaritano fazia parte desse povo que era odiado pelos judeus. Era bem pior do que o brasileiro e o argentino. Era uma rixa muito maior. Eles realmente se atacavam, né? Capaz, tem passagens, tem estudos que diz que um judeu ele podia cercar um samaritano e descer a porrada nele. Então era mais ou menos nesse nível. Quando Jesus conta essa história, ele fala para um homem que é o doutor da lei ali, que é o mestre da lei, ele fala assim: olha, o próximo para aquela pessoa que estava caída no chão foi um samaritano. Aquele mestre da lei deve ter ficado se coçando de raiva, porque Jesus estava igualando a condição de um judeu, a condição de um samaritano, e por que não dizer a condição de qualquer outro, um religioso, um levita, um sacerdote, poderia ser um romano, poderia ser um gentil. Então Jesus estava colocando tudo na mesma linha aqui, ó. Então o teu próximo é quem você pode estender a mão para ajudar. O teu próximo é aquela pessoa que não é da tua religião. O teu próximo pode ser um viciado. O teu próximo pode ser um ladrão, uma prostituta. Jesus estava mais ou menos que nivelando todo mundo para dizer que a gente tem que servir o próximo. Mas não foi Jesus que começou com essa conversa, foi esse mestre da lei que questionou Jesus, certo? Então, a gente tem aqui um religioso que é entendido da palavra, que questiona Jesus acerca daquilo que ele deve fazer para herdar a eternidade. Ele estava preocupado com a eternidade. Ele sabia que o Messias viria para estabelecer um reino, e esse reino seria para sempre. Então ele estava provando Jesus para ver se Jesus era esse Messias que eles esperavam. Notoriamente Jesus era e é o Messias. Porém o judeu ele não considera, porque Jesus não veio em grande glória para a terra, ele veio como um homem simples e comum. E a história, a Bíblia conta que por causa dessas afrontas que Jesus tinha com esses religiosos, com esses judeus, os judeus tinham uma certa resistência e não aceitavam. Logo então Jesus não quis fazer o joguinho do mestre da lei. Não, ele quis realmente ensinar, usar daquela oportunidade que estava sendo provocado para ensinar a todos os que ali estavam. E o ensinamento maior era amar o próximo, era atender o próximo. A gente tem também, nessa parábola, os assaltantes, os malfeitores, os ladrões. Essas pessoas, Jesus também poderia dizer: olha, ame até o assaltante, ame até o malfeitor. Em outras passagens Jesus fala, né, se o inimigo te bater numa face, dê também a outra. Se ele te tirar a capa, dê também a túnica. Então Jesus poderia ter colocado mais isso, mas ele não quis nesse momento. Mas a gente sabe então que nessa parábola que Jesus contou, tinha os assaltantes, tinha as pessoas más. E essas pessoas más, muitas vezes, podem fazer maldade para um filho de Deus. Quem aqui já foi assaltado? Glória a Deus. Tem um lá, irmão, faz parte, né? Quem daqui já teve algum tipo de violência, ou até na escola, alguma briga onde você sofreu uma injustiça, te bateram, fizeram bullying com você? Alguém? Faz parte. Então na vida a gente vai ter essas pessoas que a gente vai encontrar durante a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela não vai ser somente de um caminho largo, feliz, asfaltado. Não, vai ter pedra, vai ter espinho, vai ser um caminho estreito, vai ser um caminho às vezes fechado, mas faz parte da nossa caminhada. E aqui hoje nós temos várias pessoas com as suas caminhadas, com as suas histórias. Esse homem que foi assaltado, ele foi abandonado ali. Quantas vezes nós nos sentimos violados e abandonados? Quantas vezes nós passamos por lutas que ninguém às vezes quer tomar sabedoria para te ajudar, você se sente sozinho, abandonado.
Espiritualmente, como esse homem aqui, a gente às vezes se sente espiritualmente quase morto. Quase morto você está. E sozinho e abandonado. E às vezes você está ali orando, pedindo para que Deus mande alguém para te carregar, pedindo para que alguém possa te ajudar, para te ouvir, e você não tem ninguém. Nós, no tempo de hoje, tempo de pandemia, de rumores de guerra, onde as instituições não funcionam direito, a política não funciona direito, os governos não funcionam direito, a justiça, a própria saúde às vezes não funciona direito. E às vezes a gente se sente sozinho porque não tem ninguém ali do outro lado para te ajudar, para tentar fazer você sair daquela situação de luta que você tem. E muitas vezes a gente está ali, igual aquele homem caído, rejeitado pelos religiosos, jogado na sarjeta, ignorado, abandonado, por aqueles até que se dizem servos de Deus, que tem às vezes um cargo dentro de alguma igreja, não estou falando só daqui, mas eu posso abranger a igreja como um todo. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja trabalhando, não estou generalizando, mas estou falando que alguns casos acontecem assim, elas estão tão ativas dentro do templo, com seus afazeres, que elas não conseguem perceber que do lado teu ali tem um cara caído, digamos, espiritualmente. Tem um homem, uma moça, um rapaz, uma criança, alguém que precisaria simplesmente de um abraço teu. Simplesmente, levanta aí, vamos conversar. Muitas vezes a gente encontra isso dentro de igrejas. Por quê? Porque, infelizmente, há uma confusão no meio religioso. Eu vou explicar para vocês qual é essa confusão. Existe o Evangelho de Jesus Cristo, que é esse aqui que a gente leu agora, uma pessoa que se compadece da outra, que para o que ela estava fazendo para atender a outra. E existe o evangelho, o falso evangelho, dos religiosos, que eles acham que estão fazendo, eles até pecam porque eles pensam que estão fazendo para Deus muitas coisas, mas eles na verdade estão fazendo para si mesmos. E daí por isso eles não têm aquela atenção, como é que eu coloquei aqui a palavra? Aquela piedade, aquela empatia pelo próximo que está caído. Infelizmente, por causa de um certo tradicionalismo, uma história, uma cultura cristã evangélica, ou cristã católica, ou cristã no geral, muitas pessoas se tornaram, dentro dessas instituições, pessoas religiosas, e não pessoas que carregam um verdadeiro evangelho de Cristo. Então, resumindo, a gente tem dois evangelhos hoje em dia: o evangelho de Jesus e o falso evangelho praticado pelos religiosos. Pasmem vocês, acontece em todo lugar. É um mal desse tempo que a gente vive, certo? Mas nós podemos acreditar, sim, que existem pessoas que carregam esse evangelho de Jesus, que vão ter para com você e para com o próximo compaixão e piedade. E nós temos que orar, como igreja, pedindo para que essas pessoas se levantem mais, pedindo para que nós tenhamos no nosso meio pessoas que não sejam religiosas, caxias, aquelas pessoas assim: eu vou na esquina, levanto a minha mão para o céu e oro e digo: ó Deus, eis que eu estou aqui porque eu sou muito bom. Enquanto tinha ao lado um publicano que falava: Deus, eu não sou nada, tenha compaixão e misericórdia de mim. A religiosidade hoje em dia é um mal que corrói as pessoas por dentro, que deixam elas insensíveis e apáticas com relação ao próximo. Ela funciona, ela vem, prega, canta, trabalha, mas ela não consegue perceber o próximo que está do lado. Infelizmente, nós temos isso durante esse caminho que nós caminhamos. Um homem desacordado, semi-morto, sem poder de escolha, está dizendo ali que levaram as roupas dele, ele estava nu. Quando a gente está nessa situação, que a gente perde até a identidade, que a gente está nu, no sentido de você assim, não tem está com as suas vergonhas à mostra. Você está assim com o teu sentimento à flor da pele. E você literalmente se sente morto. Tipo, puxa vida, eu oro e nada acontece. Esse era o sentimento daquele homem que estava ali caído. Ele perdeu tudo, ele perdeu a dignidade, ele estava ali como um coitado jogado na rua. Tudo que ele tinha, ele perdeu ali. E a única coisa que ele precisava era de alguém que estendesse a mão para ele, que o enxergasse. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas na rua, vizinhos, colegas de escola, do trabalho, e a gente não tem a compaixão de parar e ouvir essa pessoa por 5 minutos. Não estou dizendo que você vai precisar
tirar tudo que você tem e dar para aquela pessoa, que era o certo, segundo Jesus, era o certo, sabe? Se você tem 2 túnicas de vida, se você tem 2 capas de vida, se você tem 2 pães de vida, Jesus faria isso. Mas às vezes a gente está tão insensível, está tão preocupado com as nossas próprias coisas e às vezes a gente não percebe que essa pessoa precisa da gente, precisa de nós. Nós como cristãos, nós somos Cristo na terra. Somos a Bíblia para essas pessoas. Talvez elas não conhecem a palavra como a gente conhece, de chegar aqui, ler, ter o telão. Talvez elas nunca ouviram esse evangelho. E elas leem a nossa vida. Quando estamos no trabalho, na escola, quando estamos na rua, nós somos uma carta viva. Mas será que nós estamos sendo essa carta viva diante da sociedade, diante desses caídos pelo caminho? Será que nós temos tido sensibilidade para com o próximo? O problema do levita, do sacerdote, do doutor da lei, é um problema, que eu, como falei aqui, desse evangelho que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho onde a pessoa, por si só, ela se esforça muito indo para a igreja direto. Ela é a pessoa que não sai aqui da igreja, glória a Deus. Se você vem com a consciência do evangelho de Cristo, tudo bem. Mas se você vem com aquela consciência assim, não, eu vou na igreja porque eu não me misturo com o mundo. Eu vou na igreja porque eu sou melhor do que os outros. Eu vou na igreja porque eu quero o meu carrão melhor, a minha casa melhor, o meu emprego melhor. E eu vou na igreja para buscar a Deus. Eu que busco a Deus. Tá certo, está escrito na palavra, né? Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. A gente tem que buscar a Deus. Mas com qual sentido? A gente vai buscar a Deus para a gente viver a nossa vida como a gente vive? Ou a gente vai buscar a Deus de todo o coração para viver a vida que Ele tem por nós? Se a gente fosse imaginar que a vida é uma linha do tempo, como eu falei para vocês, a gente nasce, depois a gente conhece a vida, conhece a Jesus. Se a gente aceita Ele como Salvador e como Redentor da nossa vida, a gente sobe e volta para Deus e vai morar com Deus. Mas muitos não têm essa oportunidade, porque às vezes a gente está nos nossos afazeres, na nossa correria, e não temos tempo de compartilhar com essas pessoas o que nós carregamos, que é o amor de Cristo, que é a palavra viva dentro de nós. Vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Vocês são a luz que o mundo precisa que brilhe lá fora. Mas às vezes você está tão internado dentro da igreja, religiosamente, que você não pode nem compartilhar com um tio, com um amigo, com um parente seu. Porque aquele fulano lá não é cristão, então... Não, você tem que estar misturado. Gente, o sal, ele dá sabor à carne. Se você tirar ele do saleiro e colocar na carne, e mexer bem, jogar na grelha, assar e comer. Agora, o sal, estando dentro de um recipiente, ele pode se tornar insípido, ele pode se tornar inútil, não vai nem servir para ser jogado ao chão, para os cavalos pisarem, para diminuir a lama lá. Então a gente tem que pensar, até que ponto eu estou sendo uma pessoa religiosa, no sentido pejorativo, né? Porque existe aquele que é o religioso bom. A palavra fala, Tiago 1, 27, vamos ler Tiago 1, do 22 até o 27. Coloca lá no telão para nós, Tiago 1, 22. Aí eu leio junto com vocês. Tiago 1, do 22 ao 27. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. E tem outra tradução que diz que é pobre, órfão e viúva. A gente tem que cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Mas você está dizendo então que eu tenho que atender às necessidades do pobre, do órfão, da viúva? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, a gente pode incluir também, naquela época de Jesus, eram aqueles que estavam marginalizados, estavam sem ninguém para dar um amparo. A viúva, morria o seu marido, quem que ia cuidar dela? Ninguém. Se ela não tivesse parentes, se não tivesse filhos, provavelmente ia ficar sozinho. O estrangeiro que, por causa de alguma guerra, teve que se isolar, se refugiar em outra terra, quem que vai estender a mão para ele? A questão não é você pegar assim, por exemplo, uma estrutura que nem a nossa aqui, pegar assim o dinheiro que é arrecadado aqui, ir lá e
dá para a pessoa. Não é simplesmente isso. É isso também, mas vai além disso. A questão é que a verdadeira religião que está descrita aqui é você fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus se compadecia da viúva, porque ele ressuscitou, né? A viúva de Naim tinha o filho dela, que era o único, já tinha perdido o marido, foi lá e ressuscitou o filho dela. Jesus se compadecia do estrangeiro, Jesus se compadecia dos pobres, Jesus se compadecia dos doentes. Então, a verdadeira religião, que não é a religião no sentido pejorativo de ser religioso, mas a verdadeira religião é você ser como Jesus, na questão de você atender o teu próximo, de você se compadecer do teu próximo. Às vezes não é um órfão, às vezes não é uma viúva, às vezes não é um esfomeado, mas é o teu próximo. Entenderam? A questão é que o religioso no sentido pejorativo é aquela pessoa que ele usa aquele verbo religare. Religare é o esforço do homem se ligar a Deus. Aí existem várias religiões. O cristianismo, o islamismo, o budismo, o espiritismo, todos os ismos aí, é a tentativa frustrada do homem se ligar com o divino, se ligar com Deus. Isso é religiosidade. Evangelho é Deus descendo à terra, se vestindo, tirando as suas vestes de glória, se vestindo de homem, para nos mostrar como que a gente deve viver aqui na terra. Jesus era Deus encarnado. Jesus, ele teve essa missão importante, de nos ensinar como a gente deveria amar e servir a Deus e o próximo. Só que ele sabia que pelo nosso esforço, por mais que a gente fizesse tudo o que Jesus fazia, ainda haveria dentro de nós a corrupção. Então foi necessário, além de ele dar exemplos e ensinamentos, foi necessário que ele derramasse o próprio sangue, que era o que nos daria a salvação, que é o que nos dá a salvação. Por Adão, em Gênesis, o pecado entrou no mundo. Por um homem só, a maldição entrou. Por um homem só, que é Jesus, a maldição saiu. Então, quando a gente fala assim, puxa, eu sou religioso, no sentido pejorativo, você é um coitado. Mas se você fala que você é um religioso no sentido, puxa, eu sou um religioso porque eu faço aquilo que Jesus pediu para eu fazer. Eu cuido do meu próximo, eu me compadeço do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Eu tiro da minha camisa aqui e dou para alguém. Gente, isso é difícil, você se compadecer do outro. Porque às vezes você está cheio de tantos problemas. Como eu falei, a vida, essa estrada da vida, nessa longa estrada da vida, já dizia o cancioneiro aí, o poeta. Vou correndo e não posso parar. Você está na correria, você não para perceber, você não para contemplar nem as coisas que Deus fez para nós. Quem daqui já, esse ano, pôde parar num parque, ver o pôr do sol? Lá no Parque Cachoeira tem o Teletubbies lá, quando é umas 6 horas da tarde, assim, começa a cair um pôr do sol bonito. A gente que pedalava, aí agora eu não estou pedalando, mas a gente que pedalava, eu com o Roy, com o Jefferson, os Piá, a gente saía assim, no entardecer, na viração do dia, a gente via o pôr do sol, a gente via os passarinhos, a gente contemplava. E a gente está às vezes tão na correria que a gente não consegue contemplar o que Deus faz e nem as pessoas que Deus deu para que a gente pudesse conviver com elas. Porque são duas realidades que a gente vive. São duas cosmovisões. Uma delas é a gente viver o aqui e o agora. Você está olhando pelo prisma que você nasceu para ser feliz, tem que ser feliz e morrer, e tem que tudo dar certo para você aqui. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Então é real, você vai ter aflições e lutas. Você às vezes vai ser aquela pessoa que está caída à beira do caminho. Você vai precisar de alguém. Por isso que Jesus fala assim, que a gente tem que ser dois, né? Se um cair, o outro levanta. Isso entra para a questão de marido e mulher, quanto pessoas que são amigos, né? É bom que vocês estejam andando de 2 em 2. Os discípulos andavam de 2 em 2 para pregar o evangelho. Quando um caía, o outro levantava. E aí, entre todos os sentidos, nessa caminhada que a gente vive aqui na terra, é importante que a gente não esteja sozinho. Quando a gente estiver sozinho, a gente pode contar com um bom samaritano, que vai se compadecer de nós e vai nos ajudar. Esse bom samaritano, o que ele fez? Pegou o violentado lá, colocou em cima do jumento, antes disso, com o vinho que ele tinha. Vinho significa alegria, significa presença de Deus. Com o vinho que ele tinha, ele deu de beber lá pro homem violentado. Com o óleo que ele carregava, o óleo significa a cura, também a unção e o poder. Ele ungiu, ele amarrou as feridas, colocou sobre o seu animal, a gente não sabe se era um jumento, se era um cavalo, um camelo, a gente não sabe. Então esse samaritano, ele tinha provisões, ele tinha coisas
para ajudar outras pessoas? Quantas vezes nós saímos por aí sem levar R$2, sem levar uma moedinha para entregar para aquele necessitado que está pedindo no sinaleiro? Eu falo de mim mesmo. Ontem eu tive a oportunidade de ajudar alguém e eu não tinha como ajudar porque eu estava desprovido. E a gente é o sal da terra, é a luz do mundo. A gente carrega esse óleo da presença de Deus, esse vinho da alegria, e a gente não compartilha. É triste o fato de que a gente vive isso dentro do ambiente religioso. É triste o fato da gente fechar os olhos para aqueles que precisam. Nós temos que rever isso, nós temos que repensar isso. Nós temos que ver que, independente se existe no nosso meio rixa entre católicos, evangélicos, espíritas, não importa, somos todos próximos uns dos outros. Se o samaritano e o judeu não se davam, não tinha problema, ali na hora da necessidade, um ajudaria o outro. Às vezes, por causa de um time de futebol, você não consegue ser compassivo com a pessoa. Ah não, esse atleticano tem que carpir. Ah não, esse cara aí, ele é macumbeiro. E daí? Essa mulher, uma prostituta. E daí? Esse cara é um nóia, drogado. Se ele é o teu próximo, se você é a pessoa mais próxima dele que carrega o vinho da alegria de Deus, o óleo da unção aqui, a presença de Jesus, compartilha com ele. Investe um tempo nisso. Tenha empatia e piedade. Tem um vídeo rolando na internet aí de uma mulher que estava com problema na Caixa Econômica porque o financiamento da casa dela atrasou, ela perdeu o emprego, coisa da pandemia, e ela chega diante do presidente da República. E chegou o Bolsonaro, o negócio é o seguinte, eu estou devendo lá na Caixa Econômica, o que eu faço? Poxa, olha só, estou desempregado e tal. O Bolsonaro, cheio de empatia, ele pode ser pecador, o que ele for, ele pode ser até um mau governante, não interessa, mas na mesma hora, ele puxou do celular, falou com o presidente da Caixa Econômica, ó, estou aqui no Viva Voz. Ó, tem a senhora fulana de tal aqui, ela está com um problema de financiamento do imóvel dela, ela está perdendo o imóvel, ela está com medo de perder o imóvel, e eu quero uma solução tua. Cara, o presidente do Brasil demonstra mais empatia do que nós, que não somos coisa nenhuma às vezes aqui. Sabe? A gente aprende com as pessoas, independente de quem elas são, mas o maior aprendizado que a gente deve ter realmente é essa questão da empatia, da compaixão, do amor ao próximo. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Enquanto isso eu vou assimilando aqui mais aí as ideias. Diante da nossa caminhada, vocês que são mais novos, você está preocupado com o teu sucesso, certo? Esse negócio que eu falei agora há pouco de cosmovisão, de realidades, talvez a tua realidade nesse momento seja a seguinte: eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu quero fazer tal faculdade, eu quero comprar um apartamento em tal lugar, eu quero ter um emprego em tal empresa. Você está planejando todas as tuas saídas da vida. Muitas vezes você está planejando coisas que talvez não são pertinentes à palavra de Deus aqui. Você está pensando assim, puxa vida, depois desse culto aqui eu vou para uma festa, eu vou beber, eu vou ficar com alguém. Talvez o teu ímpeto, a tua gana de vida, o que te move é essa realidade do aqui e o agora. Você ainda não entendeu que a cosmovisão de Deus, ela é para a eternidade. Logo a gente tem que morrer. Logo a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Para quem é jovem, isso é a pior desgraça de escutar, porque você quer aproveitar a vida. Porque o mundo social, assim, a sociedade fundamentada pelas leis greco-romanas, aquele fundamentalismo assim que você tem que ser feliz, que você está aqui para você ser uma pessoa hedonista, ter prazer, você tem que buscar isso. Com as lapadas que a gente leva na vida, nas costas, com o sofrimento que a gente vai passando, quando a gente cai na beira do caminho, a gente vai entendendo que muitas dessas vaidades que nós alimentamos são justamente isso, são vaidades, são coisas que não importam. O mais importante é a gente, nessa trajetória da vida, do nascimento até a nossa morte, conhecer Jesus Cristo. Eis que hoje eu vos apresento para essa igreja e para quem está assistindo, apresento a vocês esse Jesus. Ele não está ligando qual que é o teu estado agora, você está caído, você está drogado, você está na prostituição. Não, ele não está ligando para isso. Ele está simplesmente preocupado que você o conheça e que você entenda
que é somente através dele que a gente pode voltar para o Pai, voltar para o céu, voltar para Deus. A preocupação de Jesus é que você, sim, abandone o pecado, mas ele sabe que você não vai conseguir ser totalmente santo. E se você se julga santo, você é um religioso. Aquele que diz que não tem pecado é o maior pecador. E eu falo aqui como o maior pecador dessa igreja dessa noite. Eu sei os meus erros, os meus pecados. Mas eu conheci Jesus. E da onde ele me tirou, gente, da onde ele tirou muitos que estão aqui, era só morte, era só decepção, era só abismo, era só sofrimento, era só lágrimas. E Jesus hoje ele está na estrada que você está seguindo, caminhando. E hoje Jesus se apresenta para você, talvez através de um bom samaritano, talvez através de um levita, talvez através de um sacerdote, talvez através de quem está do teu lado aí, quem recebeu um convite para estar aqui nessa igreja, ou quem recebeu um convite para assistir essa live. Os bons samaritanos estão aí, com seu óleo, com seu vinho, com sua compaixão. Nós precisamos de ser como esse samaritano, nós precisamos de ser esse próximo. Nós precisamos enxergar aqueles que precisam de um abraço, que precisam de uma palavra. Nós precisamos deixar que os nossos costumes e tradições de samaritano, de judeu, de católico, de evangélico, de ateu, de à toa, nós precisamos deixar que essas culturas caiam por terra. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, que é a compaixão. Essa estrada é a nossa estrada da vida, é a jornada onde nós temos uma origem e temos o nosso destino. Nós não sabemos se vamos conseguir chegar no final das nossas vidas firmes em Jesus, sem ter abandonado Ele, sem ter desprezado Ele. Essa hospedaria, eu estava refletindo, essa hospedaria ela é a igreja, aonde a gente traz pessoas doentes para cá. A gente fala, vai lá naquela igreja, vai lá na Quadrangular, vai lá na Batista, vai lá na Graça, vai lá onde é pregado o Evangelho, vai lá para receber a tua cura, vai lá para você ser tratado. Nós precisamos de uma hospedaria, de uma estalagem, nós precisamos de um lugar para repousar na beira do caminho. Nós precisamos que a gente chegue nessa hospedaria, nessa estalagem, e tenha alguém para trocar as nossas sandálias, colocar uma sandália nova do Evangelho de Cristo. Nós precisamos que alguém lave os nossos pés, que alguém dê um lugar para a gente dormir. A gente precisa desse descanso, a gente precisa desse alimento que tem nessa estalagem, nessa hospedaria. A hospedaria pode ser um lugar físico, como aqui hoje, nesse templo, como pode ser uma hospedaria, você sendo hospedaria para alguém. A vontade de Jesus era que a gente fosse hospedaria, que a gente tivesse dentro de nós tudo aquilo que as pessoas precisam para que a gente possa servir. Por nosso pecado, erro, a gente tem aqui a hospedaria, onde a gente pode chegar e ter o alento para o nosso problema, a solução para aquilo que nos corrói por dentro. Dentro da hospedaria nós vamos ter os religiosos, que não entenderam nada do que é o Evangelho de Cristo, mas eles estão aqui assíduos, e um dia Deus vai tocar neles, e eles vão entender o que é o Evangelho de Cristo. Aqui, dentro da hospedaria, nós temos os próximos, pessoas totalmente diferentes que nós só encontramos aqui, amigos que a gente faz aqui, nessa estalagem, nessa hospedaria, amigos que vão sair na caminhada junto com a gente, na nossa caminhada de vida, aqui dentro dessa hospedaria. Nós vamos encontrar pessoas dentro da hospedaria que só querem se alimentar. Elas só passaram aqui para pegar um pouquinho de força e vão de volta para fora, e talvez nunca mais a gente veja. Talvez por causa de algum hospedeiro, né? Pessoa que trabalha na hospedaria, talvez por causa da falta de um hospedeiro que saiba trabalhar e servir, essa pessoa vai embora. Nós vamos encontrar dentro dessa hospedaria pessoas feridas, cansadas, ou simplesmente viajantes. A questão é, nós, como trabalhadores aqui da hospedaria de Araucária, aqui das igrejas, estamos sendo bons hospedeiros? Estamos sendo, como é que fala? Esqueci da palavra. Já me lembro.
Mas a gente está tratando bem hospitaleiros, olha, hospitaleiros da raiz de hospital. Nós estamos sendo hospitaleiros com as pessoas que vêm a esta casa aqui, ou que vêm a esta casa aqui. Conseguem refletir que é tudo na estrada? A gente está todo mundo na estrada, meu. É o pastor, é o padre, é o papa, é o ateu, todo mundo está na mesma estrada. Por que o cara foi assaltado? Ele estava sozinho, meu. Se tivesse 2 ou 3 com ele, nossa, eles fechavam o tempo lá, quebravam os assaltantes na porrada e, né? Não estou fazendo apologia à violência, mas eu estou falando assim uma linguagem que o jovem entende. Quem nunca brigou na escola? Ah, você vai ver, vou vir com a minha turma e te pegar, então eu vou vir com a minha turma também. Eu já briguei na escola, eu sei do que eu estou falando. Então, a gente aprende, questão de maturidade, questão que a gente vai amadurecendo, questão que a gente vai encontrar dentro da igreja evangélica, católica, dentro da igreja de Cristo, a gente vai encontrar pessoas que a gente pode contar com elas. Mas você tem que estar disponível, a atender o outro. Quantos hospedeiros, ou seja, líderes, donos das hospedarias, que eles só estão esperando o denário cair, sabe? Ó, te dou 2 denários e cuida dele, depois eu te dou mais. Ele está preocupado só em abonar aqui os denários. Mas o bom hospedeiro vai pegar os denários que ele recebe e vai investir na hospedaria para que mais pessoas sejam cuidadas e tratadas. E é por isso que eu creio, pela fé em nome de Jesus Cristo, que as ofertas e dízimos que a gente dá na casa do Senhor, elas vão ser aplicadas para isso, para atender os que foram largados ali no caminho. Então a hospedaria é como se fosse a igreja, lugar de tratamento. E essa viagem que todos nós estamos seguindo, em qualquer ponto da viagem nós podemos encontrar Jesus. E é importante, fundamental que você encontre Jesus para você ter a tua realidade mudada. Ou você quer viver a vida inteira correndo atrás da felicidade? Eu estou dizendo como um viajante um pouco mais experiente que alguns. Não vai nessa. Não vai nessa que ter as coisas é a felicidade, que a jornada é boa para quem acumula coisas. Não vai nessa que não é isso não. A tua jornada só vai ter sentido quando realmente você perder tudo e você for resgatado por Jesus. E Ele fala, opa, agora eu vou te dar um outro destino. Agora você vai caminhar comigo. E esse destino é eterno. Começa aqui, 70 anos, 80 anos, passando disso, 90 anos já é enfado, já é cansaço. É muito pouco tempo para você viver a eternidade. A eternidade, meu amigo. Então você vai perder o teu tempo aqui, que você poderia estar conhecendo a Deus, se relacionando com o teu próximo, vindo aqui na congregação dos santos, né, dos santificados por Cristo, para adorar junto. Você vai perder o teu tempo com coisas lá de fora, sendo que você poderia estar aqui juntamente conosco, aproveitando da palavra de Deus, se alimentando dessa palavra aqui. Aqui é a hospedaria. Talvez hoje, você que está lá na tua casa, vai assistir essa mensagem depois, você nem está se importando, você está de buchinho cheio, você não quer nada com a hospedaria. Mas vão vir dias ruins, aí você já sabe para onde voltar. Venha sozinho. Se não tiver um bom samaritano do teu lado que te carregue para cá, venha sozinho. Jesus pode se manifestar e ser conhecido, reconhecido, através daqueles que aceitam esse chamado de ser um bom samaritano, de ser uma pessoa compassiva, piedosa. Seja você essa pessoa. Que as pessoas vão ler você, vai estar a Bíblia no teu coração. Vão ver em você Jesus. Cristão é um pequeno Cristo. Pessoas vão vir a Cristo através de você. Então você esteja preparado para ser esse bom samaritano. Sempre tenha empatia e compaixão pelo teu próximo. Principalmente se você é um líder. Principalmente se você almeja o sacerdócio. Estar aqui sobre esta plataforma, altar, púlpito. Não, aqui não é. Eu estou falando com conhecimento da palavra. Podem me questionar depois. Aqui não é o altar de sacrifício. Isso aqui é só uma plataforma, gente. Eu posso estar ali no chão, eu sou igual a você. Eu posso estar lá fora, eu sou igual a você. Sabe? Você tem que ser santo para subir aqui. Não, todo mundo que sobe aqui é pecador. A gente luta contra o pecado. A gente tem a consciência que a gente precisa de Cristo, mas aqui não tem Superman. Não é a minha oração que vai fazer você. Não, é a oração de vocês uns pelos outros. Isso é ser bom samaritano. Há quem se julgue religioso a ponto de dizer, não, é a minha oração, é o meu jejum, é a minha santificação. Deus honra você, mas nunca
ache que é através de você. Você é só um instrumento de Deus. E eu tenho certeza que se essa religiosidade for quebrada dentro de você, você vai conseguir perceber o outro. Você vai entender que o verdadeiro evangelho não é aquela fama, pompa, o cara é um baita pregador, o cara é um ótimo ministro de louvor. Não, isso daí é um serviço aqui no templo, na igreja local. Mas o que vai te mostrar se você é um cristão de verdade é ali fora. Deus honra os que se dispõem a ser hospedeiros, né? Quem trabalha dentro da estalagem, da hospedaria, Deus honra. Por quê? Porque são pessoas que geralmente negaram a sua própria vontade para trabalhar dentro do templo, dentro da igreja. Quem sabe Deus tem esse chamado para você também. Você é uma pessoa que pode estar aqui pregando muito melhor do que eu, servindo muito melhor do que alguém ali dos músicos. Mas não é só aqui dentro. Então não fique triste se muitas vezes não te dão oportunidade. Não fica triste. Seja você genuinamente cristão. Seja você genuinamente ativo nas coisas de Deus. Independente se você vai ter um dia a oportunidade de estar aqui num altar, num púlpito, independente se você vai estar tocando, cantando, independente disso. O importante é que você saiba que aqui na hospedaria você tem pessoas que estão na mesma busca que você, por alimento, por proteção, por abraço, por palavra. E às vezes é você que está mais próximo ali que vai fazer a diferença. Não sou eu que estou pregando aqui, que vou chegar e vou conversar com você que está lá no fundo, não. É vocês que estão lá que vão se conversar, vão ser amigos. O privilégio de você estar dentro de uma hospedaria com pessoas totalmente diferentes é que você vai ter a oportunidade de conhecer irmãos que um dia vão estar adorando a Deus no céu junto com você. Vamos entender então, resumidamente. A nossa história está nessa estrada. E essa estrada, ela pode ser violenta, pode ser perigosa. Que nunca falte para nós aqui, para quem está assistindo, que nunca falte um bom samaritano, uma pessoa que se compadeça. Jesus, ele termina aquela conversa com aquele mestre da lei, falando: se você fizer isto, se você praticar isto, então você está no caminho para a eternidade. Nós temos essa escolha, esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que você dizer para Deus: Deus, eu não quero escolher mais nada, eu só escolho você, e o que você der para mim, está ótimo. Aí, se você perder alguma coisa, beleza, está nas mãos de Deus. Se você conquistar algo, ótimo, mas está nas mãos de Deus. Você não vai estar à mercê, vítima das circunstâncias e situações. A tua lágrima que te trouxe aqui, pode ser que Deus permitiu exatamente isso, que essa lágrima viesse até você, que você sofresse o que você está sofrendo, para você chegar aqui e ouvir uma palavra dessa. Olha, todo mundo está na mesma estrada. Vamos se ajudar? Vamos. Vamos buscar juntos? Sim, com certeza. Ah, mas me roubaram, me jogaram na sarjeta, fui traído, eram pessoas boas que estavam do meu lado e se viraram contra mim. Acontece. Mas você está preparado para abandonar tudo essas questões aí, colocar no altar de Cristo? Você está preparado para chegar diante de Deus e falar assim: olha, Deus, eu não estou aqui na igreja, eu não estou aqui diante do Senhor, simplesmente porque você é o meu provedor de minha prateleira de bênçãos, onde eu vou lá e puxo, vou abrir a gaveta aqui, tem dinheiro, vou abrir outra gaveta aqui, tem cura, vou abrir outra gaveta aqui, tem relacionamento, casamento. Não, Jesus Cristo tem que ser o suficiente. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas demais coisas serão acrescentadas. Mas tem que ser uma busca verdadeira, genuína. E o que te trouxe aqui nessa noite, você vai dar risada depois, vai dizer assim: não, eu precisava passar por isso. Deus me fez forte para passar por essa aflição, e eu passei e venci. Por isso eu te digo, você que está com um pensamento: olha, eu vou me matar hoje, olha, não vejo mais significado da minha vida, eu vou acabar com a minha vida hoje. Eu te digo, não faça isso. Porque Deus, ele é o suficiente para mudar a tua história, para acrescentar na tua vida um sentido de existência que coisas nenhuma desse mundo vão te dar. Não é o carrão, não é o dinheiro, não é aquela pessoa. Não, Jesus Cristo é o suficiente. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas são acrescentadas. Deus prepara o melhor, Deus te dá na mão o melhor. Mas não é às vezes o melhor aos olhos do mundo, é o melhor para você. Deus trata no particular com cada um. Você é um que está caído na estrada hoje. Deus sabe o que te derrubou ali.
E Ele vai sarar aquela ferida que está doendo. Qual que é a realidade que você quer viver? Uma cosmovisão, uma realidade terrena? Você quer ser só feliz aqui? Você nasceu só para isso mesmo? Curtir a vida? Beber? Dançar? Festejar? Prostituir? Para muitos, esse é o ideal de vida. Ou a tua realidade, tua cosmovisão é a eternidade. Você já entendeu que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Vir diante do altar e colocar os teus problemas diante de Cristo. Para os que trabalham dentro das igrejas evangélicas e qualquer igreja de denominação. Quem é você dentro da hospedaria? Quem é você dentro da hospedaria, da estalagem? Você está percebendo os que estão do teu lado caídos? Você é um bom samaritano, ou seja, você é um evangelista, você consegue catar as pessoas por aí e trazer para dentro da igreja? Você é um bom evangelista, você é um bom samaritano? Você é um bom hospedeiro, você é um bom servo? Você é um levita ou um sacerdote? Você é um religioso? No sentido pejorativo da religiosidade. Você faz tudo certinho, mas não consegue ter amigo nenhum dentro da igreja. Você até prega dentro da igreja, mas não é amigo de ninguém. Você até às vezes é um pastor, mas não pastoreia ninguém. Ou você somente é um viajante dessa estrada, um viajante que foi assaltado, ferido e abandonado. Como que está a tua situação hoje? Você é um viajante só na busca de provisão, de alimento, de segurança para passar a noite e continuar a tua viagem? Ou seja, você é aquele viajante que só vem para a igreja na hora que precisa de uma benção, faz a campanha, pega a benção e vaza? Qual é o tamanho da sua bagagem? Qual é o tamanho do fardo que você carrega? Como está a tua jornada? Como está a tua caminhada nessa noite? Como você chegou aqui? O que você quer de Deus? O que você precisa entregar para Deus? Jesus, Ele largou tudo que Ele tinha lá no céu para nos dar o exemplo, para conviver com a gente, para ser amigo de nós. Leia em casa João 17 para vocês verem como Jesus amava os seus amigos. Ah, mas era Pedro. Ele amava. Ah, mas era Judas. Ele amava. Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique como você está. Ele quer mudar a tua história. Fica de pé nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Talvez você já fez a oração de aceitar Jesus, mas hoje faça diferente. Peça para Jesus te aceitar. Peça para Ele, Jesus, me aceita. Eu sou pecador, eu estou caído na beira da sarjeta aqui. Não tem nenhum samaritano, bom samaritano para me levantar daqui. Não tem ninguém para me levar para a hospedagem, para a hospedaria. Faz a tua oração agora com Deus. Faça a escolha certa. Jesus, eu preciso de Ti. O grupo de louvor pode subir? Jesus, nós precisamos de Ti. Nessa caminhada, nessa jornada, a melhor coisa foi encontrar pessoas que partilham da mesma fé, que partilham da mesma vocação, que partilham da mesma história nesta igreja, nessa cidade, ou em outras igrejas e cidades, pessoas que estão assistindo em casa. A melhor coisa, meu Deus, foi ter encontrado um bom samaritano uma vez na minha vida, que me falou do Senhor. A maior alegria foi chegar nessa hospedagem e ter sido tão bem recebido. Lavaram os meus pés, me lavaram por inteiro, meu Deus. E hoje eu sei que eu sou filho de Deus. E hoje eu sei que para onde eu estava indo era a perdição, mas para onde eu estou indo agora é a eternidade. Jesus, que nunca eu esqueça disso, que um dia o Senhor me aceitou e eu aceitei o Senhor, e nós começamos uma nova história, onde aquela história de tristeza e dor ficou lá atrás, onde aquela história de rejeição, de traição, aquela história de pobreza, de miséria, aquela história de violência ficou lá atrás, e começamos uma nova história, pois o Senhor é o autor das mais belas histórias de amor. O Senhor é aquele que ama a sua igreja e virá um dia encontrar com ela, como um noivo apaixonado virá buscar a sua igreja, a qual eu e todos os que estão aqui fazemos parte, mesmo sendo pecadores. Que a gente possa lutar para abandonar o pecado,
que a gente possa lutar para se santificar, que a gente possa entender nessa noite que todos estamos na mesma estrada, uns alguns quilômetros à frente, outros alguns quilômetros atrás, outros precisando ser carregados, outros carregando muitos. Você que está carregando a sua família hoje aqui, não desista. Você está orando pelos seus pais, você está orando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, não desista. Você que é jovem, está pedindo para que Deus mude a sua história, não desista. Continue caminhando. Se precisar, estamos aqui. Se precisar, aqui dentro dessa igreja tem hospedeiros, tem pessoas que trabalham para que você possa ser servido e amparado. Venha conversar. E se você está aqui, aqui é o lugar também de adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor.